Quem está conectado conosco é o professor de Direito Internacional Manuel Furriela. Professor, boa tarde. Esses relatos, né, o que eles representam no direito internacional? Há alguns acordos entre Brasil e Estados Unidos sobre o uso de algemas e tudo mais, mas são pessoas deportadas não criminosas, né? Elas tentaram entrar ilegalmente no país, foram deportadas. Enfim, como é que o senhor viu, né, esse tratamento dispensado aos brasileiros? Boa tarde. Boa tarde. Bom, antes até mesmo desse acordo entre Brasil e Estados Unidos, que existe propriamente, foi firmado no governo do presidente Michel Temer, o fato é que existem acordos internacionais, tratados internacionais também sobre o tema, né? Um em específico, que é o de direitos humanos, ele prevê que deportações em massa, como aliás talvez esteja já acontecendo, né, não são permitidos. Então, grandes movimentos envolvendo pessoas, seres humanos, nesse sentido, em devolução aos seus estados, é algo que internacionalmente é discutível. Tá? Então, não estou dizendo que os Estados Unidos ou qualquer país não tem direito de deportar, ele tem uma previsão legal, justamente aplicado a casos onde a pessoa é irregular, ilegal ou se tornou ilegal. Né? Então, existem várias situações nesse sentido. Nos Estados Unidos, entre 11 e 15 milhões de pessoas estão nestas condições. Então, temos já essa previsão. E qualquer tipo de ato que é praticado, decisão administrativa, como é o caso, nunca pode ferir a dignidade humana. Então, em nenhuma situação, mesmo que criminosos fossem. Né? Então, atos de cautela, né, aplicados em questões de segurança, contra pessoas que coloquem em risco, né, a tripulação, que coloquem em risco os agentes policiais que estão promovendo, levando, transportando essas pessoas, que sejam dentro do razoável, óbvio, também devem ser aplicados, e não foi o caso. Então, existem já preceitos, princípios internacionais que protegem brasileiros ou qualquer cidadão de qualquer país. Mas, em específico, de 2017 para 2018, o Brasil assinou um acordo com os Estados Unidos para facilitar a deportação de brasileiros, porque lá ficavam aguardando trâmites burocráticos por muito tempo. Então, havia já uma certeza que haviam sido presos por conta de serem ilegais e seriam, com certeza, deportados ao Brasil. Ante esta certeza, o que o Brasil estipulou nesse acordo? Até mesmo por interesse americano. Facilite-se a deportação e traga de volta para o Brasil. Então, isso é de interesse do Brasil, para que esses nossos cidadãos não fiquem aguardando por longo período em instalações, né, inadequadas aí para a dignidade humana lá dentro dos Estados Unidos e, com logo possível, já viessem para cá. Atende aos dois, né, esse tipo de situação, Brasil e Estados Unidos. A nós, por conta de dignidade dos nossos cidadãos, e aos Estados Unidos também facilitar a saída compulsória do seu território. Dentro deste acordo, está determinado que as condições não podem ferir os direitos humanos. Já se sabe, por outras situações, inclusive não só na gestão Trump, aqui deixar claro, né, nós tivemos atos parecidos, onde o transporte, o translado não foi adequado em outros governos, também Joe Biden, Obama, só para dar alguns exemplos. Né? Então, já prevendo essa situação, o tratado também determina isso. Tem que haver um mínimo de dignidade nesse transporte, nesse translado, né? E que medidas de segurança só deveriam ser utilizadas, que é o caso das algemas aí mencionadas, em casos específicos, obviamente de risco. Então, se houvesse ali situações pontuais, e não em geral em relação a todos. Então, está se ferindo, nesse tipo de situação, acordos internacionais, tratados internacionais humanitários e também o acordo que foi firmado com o Brasil. Cocho, Andresa, vai lá, Cocho. No avião tinha 160 passageiros, 88 deles brasileiros. Eu não vi nada ainda. O que foi feito com os outros? De que países eles são? O que foi feito dos outros imigrantes que foram deportados, né, que ficaram, acho que em Manaus, né, onde o avião parou primeiro? E outra coisa também que tem a ver com o direito internacional, como é que o senhor vê a decisão do Trump de querer mandar
imigrantes ilegais da Venezuela para El Salvador aos cuidados do ditador Bukele, que tem lá o maior presídio da região. Como é que o direito internacional vê isso? Isso é possível? A deportação ela tem que ser para o país de origem da pessoa, não pode ser a escolha de quem está deportando, né? Então, repetindo aqui, Estados Unidos tem todo o direito de deportar ilegais, está na regra, né? É uma questão administrativa. O Brasil também deporta com frequência estrangeiros que vêm para cá irregulares, ok, né? E outros tipos de atos de saída compulsória, né? A gente tem a expulsão, já aconteceu, o Brasil já até expulsou traficantes colombianos em uma oportunidade, extradição, que é uma outra modalidade, nesse caso específico, deportação. O ponto aqui da crítica é a forma como está sendo feito. Tem regras, então não podem ser deportados para estado que não seja o seu de origem ou de opção, então teria que haver uma concordância dos deportados também em serem levados para El Salvador. Então, uma concordância americana, uma concordância de El Salvador e dos próprios, né? Então, aí sim, eu vejo como legal, como correto uma deportação desse tipo, né? Então, dessa forma como está sendo feita, né, para El Salvador, com certeza é por decisão do governo americano já prevendo uma rejeição da Venezuela em receber essas pessoas, né? E lá há também, né, um problema, a gente sabe que o governo de Maduro é uma ditadura, não adianta a gente qualificar de outra forma, tem todas as características para isso, também, inclusive, se opondo aos Estados Unidos. Então, acho que o governo americano já está prevendo uma situação de rejeição no recebimento dos cidadãos. Então, aí é uma alternativa. E ainda há um agravante nessa questão de El Salvador, além de não ter aquiescência, salvo o melhor juízo, dos próprios deportados, que estarão sendo levados não para serem acolhidos, né, de uma forma como um cidadão imigrante acaba sendo, e sim, né, com o risco até mesmo de serem detidos ou serem levados a instalações carcerárias. Também não é adequado. E uma coisa que a gente tem que ter em mente aqui em relação a imigrante, mesmo quando é ilegal, a ilegalidade decorre desta irregularidade na presença. E não propriamente porque ele seja um criminoso e tivesse praticado atos ilícitos. Então, também deixar claro aqui para quem está ouvindo a gente, né? Então, são pessoas que buscam melhores oportunidades no exterior, né? É voluntário e a partir de uma estada irregular é que eles podem ser deportados, não porque praticaram crimes. Inclusive, até curioso, se eles tivessem realmente praticado crimes nos Estados Unidos, eles não podiam ser deportados, e tinham que responder pelos crimes lá. Perfeito. Andresa, você pode fazer a pergunta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Só preciso fazer uma pausa para a TV, para o Wallplay, Samsung TV Plus, você que está na Pluto TV. O intervalo a gente volta em 2 minutos. Até já. Bom, continuamos ao vivo aqui no YouTube, viu, professor? Enquanto a Andresa segura a pergunta dela para toda a nossa audiência, te faço uma pergunta rápida aqui para uma resposta rápida do senhor também. Se o governo brasileiro pode agir de alguma maneira, né? Está reunido, mas assim, alguma medida prática pode ser tomada na avaliação do senhor? Bom, por enquanto, o que tem que se fazer é cobrar explicações das autoridades americanas, né? Eu não sugiro, né, não sugeriria, né, se fosse ouvido, que fosse o presidente da República fazer. Tem que tratar como algo administrativo. A gente tem o Ministério das Relações Exteriores, então a gente tem um órgão próprio para isso, uma instituição própria ministerial, e pedir às autoridades americanas instaladas no Brasil, à embaixada americana, ao embaixador, esclarecimentos pelas condições de transporte e não pela deportação, né? Que não há nada salvo engano, de irregular na deportação, mas sim na forma como foi feito. Esta é a primeira atitude a ser tomada e invocar o descumprimento do tratado que eu mencionei que tem entre os dois países, porque é o de mais específico a gente tem para tratar do tema. Então, a primeira atitude é essa. Agora, caso essa situação continue, né, o governo brasileiro pode emitir notas criticando o governo americano e até mesmo adotar sanções econômicas. O problema que a gente tem nesta situação específica é o de enfrentar a maior economia do mundo.
Então, se os Estados Unidos revidam e fizeram isso com a Colômbia e dão uma resposta econômica, o calibre e a potência de uma resposta americana é muito superior ao que a gente pode fazer. Mas, tecnicamente e juridicamente, nós estaríamos no direito de aplicar medidas desse tipo. É verdade, a gente viu, né, Andresa, Coach, a gente viu a movimentação do Gustavo Petro durante o fim de semana. Ele deu um passo, acabou recebendo um contragolpe do Trump, teve que recuar nesse passo, né? E aí meio que imitou o Brasil, enviou um avião das Forças Armadas colombianas até lá para trazer os colombianos em melhores condições. A gente está retornando aqui, 5h37 pelo horário de Brasília. Andresa, como prometida, a sua pergunta vai vir agora. Eu tenho 2 pontos que eu queria tratar com o senhor. A Polícia Federal Brasileira está investigando essas denúncias de maus tratos, né, feitas pelos deportados. O que a Polícia Brasileira pode fazer lá? Pode processar esses policiais, esse piloto ou o próprio governo americano? Que caminho que esse processo pode tomar? E o segundo, eu queria voltar nessa questão do presidente da Colômbia, porque houve um recuo, porque ele tentou ali fazer uma união, né, dos países ali da América Latina para ter um pouco mais de força para enfrentar o Donald Trump. Ele não conseguiu isso. Eu queria entender, na avaliação do senhor, se é muito difícil mesmo que nesse momento todos se unam, porque a gente tem, como o senhor bem colocou, questões econômicas envolvidas pertinentes a cada um dos países. Os Estados Unidos, né, começando pela última pergunta, né, indiscutivelmente, a gente sabe o tamanho da economia americana. Então, qualquer resposta dada pelos Estados Unidos, qualquer medida de retaliação, é realmente muito forte. Essas que foram anunciadas contra a Colômbia teriam o poder de quebrar a economia colombiana, né? Então, eram muito severas as medidas adotadas, ou no mínimo causar um prejuízo gigantesco. E uma resposta colombiana, não, nem arranharia a economia americana. Então a gente fala aí de uma disputa entre desiguais. Então poucos países do mundo teriam condições de dar uma resposta significativa economicamente aos Estados Unidos. É o caso da China, da União Europeia, Alemanha, alguns países, né? Então acho que esse aspecto a gente tem que infelizmente considerar. Agora, no caso do Brasil, isso eu duvido que vai acontecer, nossa economia não é a da Colômbia, a gente já tem, né, uma condição de dar uma resposta mais forte. Os interesses e investimentos americanos no Brasil, eles são consideráveis. Então, apesar da desvantagem que a gente tem, eu acho que a gente tem condições de dar algum nível de resposta muito mais substancial. Agora, o que acaba acontecendo aqui, né, nesse caso, é que os Estados Unidos também calibram. A gente acha que não, né? Mas eles dão resposta aí para a Colômbia, ameaçaram o Panamá, também a Venezuela. Eles estão dosando um pouco, tentando fazer aí uma retórica para deixar os países numa situação de evitarem qualquer confronto por conta de vir resposta. Eu acho que um pouco é esta a linha do que a gente tem aí, né? Agora, com relação ao Brasil, eu acho que vai prevalecer, por conta da maior importância do Brasil, um pouco mais de cautela dos Estados Unidos e também do governo brasileiro em dar resposta. E o presidente Lula, ele tem uma característica, né, pegando uma característica de governo, de chefe de Estado, muito pragmática. Às vezes a gente não percebe tanto isso, mas internacionalmente falando, é uma trajetória que ele construiu pragmaticamente, o que é muito bom. Então é uma resposta de Estado, é uma resposta de governo na mesma linha. Nada desmedido, nada colocando em questão que são governos, o brasileiro e o americano, de perfis ideológicos diferentes. Ele fez isso com George Bush filho quando foi presidente, né, dos Estados Unidos. Também é um governo de direita e houve ali uma relação boa. A presidente Dilma, quando respondeu ao Obama por espionagem, se a gente for também acompanhar, também deu uma resposta diplomática e de bom tom, em boa altura, que não trouxe grandes consequências, mas a gente também não ficou sem responder. Então, eu acho que a gente tem um pouco mais de habilidade do que acabou, infelizmente, mostrando o governo da Colômbia no episódio, porque ao recuar, também ficou numa situação mal vista, né? Toma uma decisão, vem uma resposta de retaliação e recua. Então, eu acho que o Brasil vai ser um pouco mais pragmático, um país mais poderoso economicamente, a gente vai ter aí uma resposta mais acertada. Agora, em termos de acionar judicialmente,
compete ao Estado brasileiro, se for o caso, né, mover medidas em tribunais internacionais. A gente não tem muito o que fazer diferente disso. Em relação aos agentes americanos, enquanto no território nacional, flagrados pela autoridade policial brasileira, a Polícia Federal, praticando atos específicos contra os nossos cidadãos ali na aeronave, eles estando em território nacional poderiam estar sujeitos a algum tipo de medida naquele momento. Saíram do território, já não há nada o que fazer. É questão, sim, entre estados, entre países. É esse o conflito que a gente tem e o encaminhamento judicial tem que ser em tribunais internacionais. Justiça local, só, repetindo aqui, em ato específico. Agente estrangeiro no território brasileiro, flagrado, autoridade brasileira, por conta deles estarem aqui no nosso território e serem pegos em flagrante, algo pontual de ser feito. Nesse caso, em geral, é um problema entre estados. Então, acho que o melhor encaminhamento é cobrar resposta, cobrar adequação no tratamento dos brasileiros durante a deportação. Se isso não acontecer, vem as outras medidas que a gente mencionou. Muito bom, professor Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional. Vamos lembrar que condenado mesmo é o presidente dos Estados Unidos. Ele foi condenado, né, pela justiça norte-americana e responde a alguns processos. As pessoas deportadas ali estavam irregulares, né, elas deveriam ser deportadas realmente, como manda o direito internacional, mas a gente está trazendo um contexto, né, em que condições isso está sendo feito pelo governo norte-americano. Obrigado, professor, um abraço, uma boa semana. Boa tarde.